Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, chega fortalecendo com like porque tem contratações no Corinthians, isso mesmo, contratação não, contratações, então já chega fortalecendo com like, se inscreve no canal e ativa o sininho, rapaziada. Coringão se reforçando, montando praticamente outro time para o ano que vem. E ano que vem, estou tão confiante que já acho que a gente já vai começar o ano sendo campeão paulista. E você o que pensa? Comente aí, use o espaço de comentário para dar sua opinião. Eu aproveito e deixo os créditos por direitos autorais ao Chico Garcia, ao Jorge Nicola e também ao Cereto. O link dos 3 canais estará lá na descrição, beleza? E agora vamos ver as contratações do Coringão. Fortalece com like aí. Que corintiano é esse? Fortalece, rapaz. Vamos falar sobre os negócios do Timão. Tem um zagueiro que o Corinthians está praticamente contratando. Trata-se de Adriano Martins, 26 anos, 1,93 m de altura, que foi oferecido ao Corinthians e o Cifute, o Centro de Análise de Mercado comandado aí pelo Thiago Gasparino, que já trabalhou no Novo Horizontino, já conhecia o Adriano, obviamente referendou a contratação juntamente do técnico Mano Menezes. Então a tendência é que ele feche um contrato por 2 temporadas e seja oficializado em janeiro. O Adriano faz parte, obviamente, já da nova diretoria, de uma das contratações da nova diretoria. Você deve estar se perguntando, poxa vida, os caras falam em Gabigol, Soteldo, sei lá quem, e de repente Hugo, Ranieri, Adriano. Não sejamos preconceituosos. Eu sei que todo clube que está passando por reformulação, até por liberar grandes atletas, quer aquele nome que, como a gente fala, lota o aeroporto, que chama mais atenção, que cria uma grande marca, que faz com que a gente cornete os rivais, né? Dizendo, olha só quem que a gente contratou, esse ano a gente vai forte e tudo mais. Mas a gente tem que entender que a reformulação do Corinthians, ela é grossa, ela é grande, ela é profunda. Então você vai precisar contratar jogadores que vão além do time titular, que vão além dos nomes mais óbvios, mais específicos, que precisam vir. Precisam vir também. Você precisa reforçar o seu time titular, e o Augusto falou, 10 a 12 reforços, 6 pelo menos para o time titular. Porém, você precisa fortalecer o grupo. O Corinthians vai ter pela frente uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista, um Campeonato Brasileiro. Precisa ter um grupo fortalecido. E eu não estou nem dizendo aqui que o Adriano não será titular, porque talvez ele seja, tá? A gente está falando de um zagueiro bem interessante. E o Corinthians, na sua história, o torcedor sabe muito mais do que eu e do que qualquer pessoa a respeito disso, já contratou jogadores que vieram do interior paulista, e especialmente do interior paulista, e despontaram e se tornaram grandes nomes no Corinthians. O grande Adriano, inclusive a informação é do portal SCCP News, isso mesmo, que já foi confirmado inclusive por outros grandes portais. Então parabéns à rapaziada aí. O Adriano eu vi muito, viu, gente, em 2023, porque eu comentei a Série B pela Band. A Band foi detentora dos direitos da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Novo Horizontino foi um time sensação na temporada. Quase subiu o Novo Horizontino. Vocês imaginem o Novo Horizontino disputando a Série A do Campeonato Brasileiro? Quase aconteceu. Comandado por Eduardo Batista, que fez um grande trabalho. Era um time que, olha, incomodava demais os chamados, não digo grandes, mas os mais tradicionais, os mais ricos e tudo mais. O time do Novo Horizontino, especialmente em casa, tá? Mas mesmo assim, mesmo fora de casa, também dava um trabalho danado. Teve na figura do Adriano um dos seus bons jogadores. Cara, o Adriano, ele é técnico, ele, embora a sua altura, ele tem uma certa agilidade, uma habilidade, muito bom na bola aérea. Difícil ganhar dele lá em cima, e o Corinthians já tem um jogador nesse quilate, assim, que é o Lucas Veríssimo, que tem outro nível de atleta, muito mais força física, um cara que já teve passagem pela Europa, tudo mais. Mas o Adriano é aquele cara que você sabe que ele não chegou no auge ainda. Ele foi muito regular, mas muito regular ao longo do ano, e a sensação que eu sempre fiquei assistindo ele jogar na Série B é, se ele tivesse uma camisa maior, se ele tivesse um desafio maior, a tendência é que ele crescesse junto. Então talvez esteja faltando isso para o Adriano. É por isso que ele estava, né, nesses últimos anos aí, no Novo Horizontino, e fez parte de uma campanha que foi 5º colocado aí, o Novo Horizontino na Série B do Campeonato Brasileiro. Adriano é muito bom jogador, tá? É um bom zagueiro, um zagueiro que, assim, numa parceria com o Lucas Veríssimo ou com o Caetano, enfim, com a estrutura que o Corinthians dá, com uma estrutura tática interessante,
eu acho que ele pode crescer. Ele tem bom passe, ele tem boa saída de bola, muito frio, técnico e muito bom no jogo aéreo, como eu falei. Adriano Martins está encaminhado, novo zagueiro do Corinthians, e gostei, porque embora não seja um nome badalado, vistoso, aquela coisa toda, pode muito bem construir sua carreira mais exitosa, digamos assim, no Timão e ainda assim ser titular. Vamos seguir nas notícias falando de Leonardo Godoy. Essa notícia já tem uns 2 dias, mas eu não consegui falar para vocês aqui. 28 anos, jogador do Estudiantes de La Plata, lateral direito, que o Corinthians formalizou uma proposta, viu? Formalizou uma proposta de 2,5 a 3 milhões de dólares, 14 milhões de reais. A gente está falando do lateral direito que mais deu passes para gol no continente em 2023. Sim, ele é o líder de assistências da sua posição, evidentemente, na América do Sul. O Leonardo Godoy, jogando pelos Estudiantes, ele tem 47 jogos, 4 gols e 11 assistências. Ele tem 15 participações para gols. Isso mesmo, em 47 jogos. A gente está falando de um lateral direito, que é muito bom no apoio, é muito forte no apoio, já tem 28 anos, como eu falei, e assim, vem se destacando, e por isso o Corinthians foi lá e formalizou uma proposta. A gente está falando do lado esquerdo, com o Hugo, Diego Palacios, Hugo já confirmado, Diego Palacios uma possibilidade, o equatoriano. Do lado direito tem o Fagner, né, mas precisa de uma sombra. E talvez seja esse cara, Leonardo Godoy, 28 anos, talvez até para vir para ser titular aí pelos números. O SofaScore trouxe mais alguns detalhes sobre ele, porque ele é bom defensivamente também. 199 bolas recuperadas em todos esses jogos que eu citei, 47 jogos. Quase 200 bolas recuperadas, 41 desarmes e aí no ataque 57 passes decisivos. Ou seja, ele sobe muito bem. Ele tem um senão, que é o seu cruzamento. O aproveitamento dele é de 26%, segundo dados do SofaScore. Realmente é uma deficiência, coisa que o Fagner, por exemplo, tem de sobra, é muito bom. Mas se ele tiver essas outras valências e até mesmo aprimorar essa, embora já não seja mais tão jovem, 28 anos, eu acho que é um jogador que pode, sei lá, se fortalecer no Corinthians. Ele também, o Corinthians tem a concorrência do Atlético Paranaense, ele tem interesse também do Furacão, que pode ser um complicador na parada, mas o Corinthians quer contar com ele. Vejam que a gente está falando que era a promessa do Augusto Melo, de jogadores que venham baseados em scouts, não necessariamente como os mais badalados da janela, ou que foram indicados, ou que o empresário sugeriu. Não. O Augusto está prometendo, pelo menos, que o Cifute analise. Esse jogador aqui teve um bom índice nessa temporada, a gente vai analisar. Aí eles vão lá, analisam outras valências, outras virtudes, outras questões, outros aspectos. É natural. Você não pode simplesmente ir pelo número. Porque às vezes o cara tá de aniversário, como a gente fala, né? Teve uma temporada maravilhosa e nunca mais jogou nada. Você tem que voltar para trás, tem que pegar referências, tem que ver se ele teve lesões, tudo tem que ser analisado para você poder fazer uma contratação. E o Léo Godoy foi aprovado também e pode ser mais um reforço do Corinthians. Pra gente, e que poderia, enfim, se não viesse o Gabigol, vir a ser o centroavante do Corinthians. Eu citei o Marcos Leonardo, que tem uma multa aí de 18 milhões de euros, mas dá para negociar, enfim, e que daqui a pouco sai até mais barato do que o Gabigol. Pois bem, a imprensa mexicana dá conta de que o Corinthians buscou novamente o nome de Pedro Raul. 27 anos, vocês sabem, né? Já jogou no Botafogo, jogou muito bem no Goiás em 2022, foi cogitado por muita gente, inclusive pelo Corinthians. O Corinthians tentou contratar ele naquela oportunidade, não contratou, ele foi para o Vasco da Gama, do Vasco foi para o Toluca do México, com contrato até 2025. Então o Corinthians vai ter que fazer uma proposta para tirá-lo de lá, se quiser contratar esse jogador. Outros times também já demonstraram interesse para ele e ele quer voltar para o Brasil, tá? Porque ele teve um início só no Vasco e não foi legal. Não foi legal, ele tinha uma grande expectativa, a SAF chegando, Campeonato Carioca, e ele não correspondeu. E aí ficou sempre aquela dúvida, né? Pô, no Goiás ele empilhou gols, mas no Vasco, quando chegou num time maior, eu digo assim, em termos de torcida, né, e expectativa, a coisa não aconteceu. O preço dele é de 3 milhões de dólares, 14 milhões de reais. Não é um valor muito alto, assim, se a gente contar por um centroavante. O Corinthians pode pagar isso por um centroavante que vai disputar a posição com o Yuri Alberto. Então a gente tem que entender também que ele seria um reserva. Ou o Yuri, porque o Yuri também não tem lá mais, né, tanta
tanto cartaz, assim, né? Não terminou a temporada com tanto cartaz, mas a gente sabe a capacidade que o Yuri tem. Os dois reforços que devem ser fechados nas próximas horas. Félix Torres, zagueiro equatoriano, 26 anos de idade, pertence ao Santos Laguna. Nesse dia 25, conversei com um dirigente do Corinthians e essa pessoa tratou o acordo com o Félix Torres da seguinte maneira, abre aspas, estamos nos detalhes finais, fecha aspas. Entre o Torres e o Corinthians já havia um acordo há alguns dias, agora a coisa avançou também com o Santos Laguna, pagamento de 5 milhões de dólares. A coisa está tão quente que o Santos Laguna já até encaminhou a contratação de um substituto. Trata-se de Santiago Nunes, zagueiro que pertence ao Estudiantes da Argentina. Além do Félix Torres, o Corinthians também tem negociações avançadas com um zagueiro brasileiro. O nome dele é Adriano Martins, 26 anos de idade, está desde 2020 no Novo Horizontino. Temporada muito boa, de 47 jogos, 35 pela Série B. É uma aposta barata, o nome foi sugerido ao Corinthians, analisado pelo Cifute, pelo Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, foi aprovado, Mano Menezes também gostou e o Adriano deve ser anunciado nos próximos dias. Contrato de 2 temporadas, investimento bem mais barato do que dos outros dois zagueiros. Se o Félix Torres custou 5 milhões de dólares, o Lucas Veríssimo, você sabe, vai custar 8 milhões de euros. O Corinthians começa a fazer o pagamento da compra do Lucas Veríssimo em dezembro de 2024, até a metade do ano ele está emprestado pelo Benfica. Só para arrematar sobre o Corinthians, informação importante, o Bidu deve ser emprestado ao Vitória. O Corinthians tem em mãos uma proposta oficial do time baiano, que acaba de voltar à primeira divisão. A ideia é ter o Bidu até o fim da temporada. O Corinthians gostou da possibilidade e deve fazer acordo nos próximos dias. Quero falar agora sobre... Ele teve que passar, a contratação do Adriano passou pela análise do Cifute, Centro de Inteligência do Futebol do Corinthians, como exige o presidente eleito Augusto Melo. Agora toda e qualquer contratação do Corinthians passa por esse processo. Passa primeiro pelo Cifute, para depois oficializar a contratação. A informação sobre o jogador foi inicialmente dada pelo portal SCCP News e confirmada pelo canal do Cereto. O Adriano disputou 47 partidas em 2023, tendo ajudado o Novo Horizontino a permanecer na primeira divisão do Campeonato Paulista. E na Série B, o clube terminou em 5º lugar e ficou próximo de conseguir o acesso à Série A do Campeonato Paulista, né? Então, a Série A do Campeonato Brasileiro quase conseguiu acesso, ficou muito próximo de conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Adriano começou a carreira no Bom Sucesso do Rio de Janeiro e teve passagens pelo Uberlândia de Minas Gerais e pelo Francana de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, antes de chegar ao Novo Horizontino. E é bom lembrar que o seguinte, o Adriano, como vocês sabem, não deve ser o único reforço para a zaga do Corinthians. O Corinthians, ele fez uma proposta para ter o Félix Torres, negocia com o Félix Torres, defensor que disputou a última Copa do Mundo pelo Equador e está no Santos Laguna, do México. Inclusive, os jornais lá do Equador já dão quase como certo essa transferência do Félix Torres para o Corinthians, embora o Corinthians ainda não tenha recebido a resposta do Santos Laguna para saber se topa ou não a negociação. Os jornais do Equador dizem que o Félix Torres vai dar um salto na carreira se conseguir esta transferência, entendendo que vir para o Corinthians, que é segundo eles, um campeão da América, está de olho no Félix Torres, ou seja, o Corinthians foi campeão da América em 2012, né? 2012 o Corinthians foi campeão da Libertadores da América, e claro que tem muito mais tradição, muito mais força do que o Santos Laguna do México, e está fazendo esta proposta para trazer o jogador para jogar no futebol brasileiro. Rapaziada, vamos lá. Ambos os nomes de zagueiro aí, na minha opinião, são excelentes nomes. Ótimos nomes para compor o elenco. Porque titular, na minha opinião, deve ser o Veríssimo e o Caetano. O Félix Torres, se chegar, vai ter que provar ainda, pô. O cara joga no Santos Laguna. Santos Laguna, pô. Quem nem conhece, ele tem que provar ainda que merece ser titular. O Adriano Martins, do Novo Horizontino, já provou na Série B. Jogar a Série B é complicado. Esse ano,
o Novo Horizontino fez uma excelente campanha, quase subiu. E esse Adriano Martins aí é um bom nome, é um bom zagueiro para compor o elenco. Dupla de zaga titular do Corinthians deve ser o Caetano e o Veríssimo. Vocês concordam? Opina aí, dá a sua opinião. E agora sobre o Pedro Raul. Bom nome, ótimo nome também, compor o elenco. Pode até ser titular, já que o Yuri Alberto não faz gol. Mas o titular, na minha opinião, tem que ser o Gabigol. Gabigol tem que vir. Pessoal, é isso aí. Corinthians movimentando o mercado. Corinthians trazendo zagueiro e lateral. E tá esquecendo do meio campo. Tá esquecendo do meio campo. Corinthians já falou que não tem interesse em continuar com o Matias Rojas. Talvez o Matias Rojas seja emprestado até para o Atlético Mineiro. Tem uma negociação. Se o Atlético Mineiro aceitar pagar metade do salário do Matias Rojas, que é 1 milhão, se o Galo quiser pagar a metade, o Corinthians vai emprestar. Você concorda com isso? Corinthians emprestar o Matias Rojas ou o Corinthians teria que dar mais oportunidade para ele? Comente aí, pessoal. E não esquece do like, hein? Fortalece aí com o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Forte abraço, tamo junto. E vamos começar com o Paulistão, hein? Ganhando o Paulistão. Depois Sul-Americana e quem sabe o Brasileiro. Comenta e fortalece com